O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abriu inscrições para 2 blocos de editais. Os primeiros do Fomento Cult SP, um programa que fortalece diferentes segmentos da cadeia produtiva e promove o acesso às artes e à criação de todas as regiões do estado. O investimento pode chegar a quase 90 milhões de reais com recursos do PROAC. Para a gente entender melhor sobre esse trabalho ligado à cultura e como as regiões que nos acompanham aqui no interior de São Paulo, principalmente a região metropolitana de Campinas, também pode ter esse fomento a algo tão importante na nossa vida. Nossa convidada ao vivo conosco nessa edição do Manhã Bandeirantes é a Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do estado de São Paulo. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouco sobre esse programa que inicia, né? Ele vai aí andar por alguns meses até o final, mas a gente lançando nesse momento os 2 primeiros blocos do Fomento Cult SP. Que blocos são esses, secretária? Olha, Heitor, a gente tem o recurso do Fomento Cult SP, ele é composto por 2 fontes de renda, né? Uma é o PROAC Editais, que é o recurso do governo do estado de São Paulo, e a outra é a PNAB, que é um recurso que vem do governo federal, que inclusive, para além do estado de São Paulo, todos os municípios recebem para poder fazer apoio aos produtores e à produção cultural local. Então, a gente, nesse momento, pegou o recurso do estado de São Paulo e fez 2 blocos para iniciar essa chamada para todos os empreendedores, fazedores e trabalhadores da cultura. Então, nesse momento, os trabalhadores que trabalham na área do audiovisual, de games, patrimônio, design de moda, para aqueles que produzem eventos como festivais e pequenos eventos como mostras, esse é o momento de chamada para eles. Importante, já que eu estou falando aqui em Campinas, uma região que é tão forte e pulsante da cultura e que abrange tantos municípios, que a gente também tem uma linha especial para aqueles municípios com menos de 50 mil habitantes, menos de 30 mil habitantes e menos de 15 mil habitantes, justamente para que a gente possa ter a capilaridade de chegar com a produção cultural em todos os lugares do estado de São Paulo. Nath Luquezzi, nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes, a secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do estado de São Paulo, Marília Marton. Bom dia, Marília. Queria saber um pouquinho, né, que esses incentivos, eles acabam reforçando a interiorização. E quando a gente fala em cultura, isso é de extrema importância. Esses intercâmbios culturais, essa fomentação da cultura em cada cidade, cada município traz uma característica quando a gente fala de cultura. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância para o nosso ouvinte. Olha, exatamente. O fomento, ele foi desenvolvido para que a gente pudesse fomentar e dar apoio à produção cultural do estado de São Paulo. E, portanto, quando a gente fala de estado, a gente está falando realmente dos 645 municípios. Então, qual é a estratégia que a secretaria usa para que a gente possa chegar em todos os lugares? Primeiro, obviamente, a gente tem alguns editais que são para as grandes produções, como é o caso do audiovisual, que abrange aí os longa-metragens, mas mesmo assim, nós desenvolvemos esse edital solicitando para aqueles produtores que conseguirem fazer coproduções com o interior e, portanto, trazer produtoras do interior, que a gente pudesse também fazer esse novo jeito de dizer, né, collab, essa parceria que a gente pudesse, então, levar para o interior as grandes produções. Não à toa, a gente tem fomentado as film commissions locais, que são aquelas estratégias que o município acaba adotando para poder ser polo atrativo de grandes produções de audiovisual, do cinema. A parte de games é uma parte que a gente vem desde 2023 reforçando, né, e aportando mais recurso, e não só games, mas quando a gente fala de XR, VR, tudo aquilo que a gente produz no mundo virtual também é extremamente importante. Na área de patrimônio, e acho que aqui um detalhe muito importante, porque esse é um edital que acaba abrangendo muito o interior, porque a gente fala de patrimônio tombado do estado de São Paulo, e grande parte daquilo que o estado tem tombado
está distribuído pelo nosso estado. Então, a gente tem feito aí, desenvolvendo, tanto na área de obras quanto na área de projetos arquitetônicos, o fomento para que as empresas de arquitetura, engenharia, possam também nos ajudar a preservar a história, a memória física do nosso estado. No segundo bloco, a gente traz novidades, né? Boas novas aqui para o setor. A área de moda, que nunca fez parte do rol de atividades da Secretaria, esse ano entra com design de moda, um edital pequeno, né, ainda para a gente entender como é que as produções, né, os empreendedores aí da área da moda vão utilizá-lo, tudo isso é extremamente importante, e também para a área de design de produto, né, tudo aquilo que a gente vê enquanto produto também são desenhos artísticos que a gente vê produzindo. Então, a gente tem tentado trabalhar tudo isso de forma integrada nesses 2 primeiros blocos, mas isso se repete nos próximos blocos, conforme o recurso do governo federal chegar, que aí vai para a área de teatro, para a área de museus, aí são todos aqueles teclados do grande piano que a cultura tem para fazer acontecer a grande música do estado de São Paulo. Secretária Marília Maton, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes, a pergunta de Walter Sena. Bom dia, secretária. É claro que nesses mais de 600 municípios paulistas deve ter uma produção gigantesca de pequenos, médios, né, e grandes espetáculos e atividades culturais. A minha pergunta objetiva para a senhora é qual que é o critério que é utilizado para fazer essa triagem desse trabalho todo, para que não haja, por exemplo, críticas como existem na Lei Rouanet, no plano federal, por exemplo. Obrigada pela pergunta, isso é importantíssimo, inclusive nesse momento em que a gente está falando para uma grande audiência. Para aqueles que forem inscrever projetos, então, primeira coisa, quem pode inscrever projetos? São produtores, empreendedores, fazedores de cultura, que no seu portfólio, naquilo que eles forem apresentar como portfólio, já comprovem 2 anos de atuação e com isso não só comprovar a atuação, mas no que atuaram durante esses 2 anos. Isso eles também apresentam a sua proposta de projeto e na proposta de projeto eles precisam apresentar uma série de coisas, relevância cultural, o impacto que vai ter, a questão da democratização da cultura, a acessibilidade. Então a gente tem trabalhado muito para que os promotores, né, os produtores de cultura também lembrem que a gente tem uma população que precisa dessa acessibilidade, precisa estar integrada para que a gente tenha aí essa democratização cultural e, obviamente, a questão financeira da execuidade desse projeto. Então, ele precisa ser plausível para ser realizado. Isso é apresentado, né, e é isso que está aberto agora, então eles apresentam essa proposta numa plataforma, é montada uma comissão feita por especialistas da cultura, que eles vão votar, literalmente eles vão votar a partir desses critérios diretos que estão especificados em cada um dos editais. Eles votam e depois tem uma grande reunião em que eles sentam juntos para olharem o que foi que eles observaram. Obviamente, aquele que a maioria enxergou um bom projeto, são os projetos que serão previamente selecionados. Depois, essa comissão ela acaba olhando um pouco para as questões mais peculiares. Olha, esse projeto ele tem mais capilaridade, então ele é um projeto que pode chegar em mais lugares. Isso tudo são critérios objetivos. Veja, a Secretaria da Cultura ela tem um membro em cada comissão. Um único membro. E, no geral, os membros da secretaria não votam, justamente porque a gente deixa para os especialistas da cultura poderem escolherem melhor esses projetos. Nesse momento em que a gente está aqui falando para vocês, né, na Band, que é uma grande emissora e tem uma capilaridade aí para chegar aos ouvidos da maior parte das pessoas, é que os produtores, né, os fazedores, trabalhadores, empreendedores da cultura, tenham a preocupação de apresentarem projetos que condizem com aquilo que as pessoas também querem ver. Porque a comissão, ela tem por obrigação olhar aquilo que realmente vai criar impacto junto à população. A cultura, ela trabalha numa coisa de formação de público. O importante é a gente levar qualidade para as pessoas. A qualidade artística é o que vai fazer o público ser fiel à cultura, voltar
voltar a consumir a cultura nas diversas linguagens. Se eu vou num bom festival, se eu for num bom teatro, com certeza eu vou na dança, eu vou na música, eu passo a querer que a cultura faça parte da minha vida. E é isso que a gente promove entre os trabalhadores da cultura, que a gente faça cultura, lembrando sempre que há um público e é isso que a comissão olha. Aquilo que o público vai gostar, o que o público vai querer consumir, aquilo que o público precisa para poder enxergar na cultura não só as atividades de entretenimento, mas as de transformação e, eventualmente, para aqueles menores, mais jovens, inclusive, uma oportunidade de trabalhar numa área que é tão fascinante, que é a cultura do nosso estado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Marília Maton, secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, falando sobre os editais do Fomento Cult SP, um investimento de quase 90 milhões de reais na cultura aqui do Estado de São Paulo. Secretária, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Um bom dia para a senhora, para toda a sua equipe, um ótimo trabalho na Secretaria de Cultura. Heitor, eu que agradeço a oportunidade de vocês terem dado aqui para a gente esse espaço tão importante para falar. Lembrando que o Fomento Cult SP ultrapassa 300 milhões de reais. Esse é o primeiro bloco, né? Os 2 primeiros blocos que a gente está lançando, então fiquem atentos, fomento.sp.gov.br para obter mais informações. Agradecendo novamente a secretária Marília Maton conversando conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Quero aproveitar a experiência de quem veio dos palcos, quem veio de um trabalho artístico para saber, Nath Luquezzi, as dificuldades de se montar um espetáculo artístico, mesmo em grandes centros como Campinas, como o estado de São Paulo, e o quanto às vezes é necessário um projeto que tenha o incentivo da Secretaria de Cultura Municipal, da Secretaria Estadual, do Ministério da Cultura, para levar esse ecossistema artístico. Porque não é apenas o que está no palco. Quando você tem uma obra de arte, você tem também uma geração de empregos, você tem uma comunidade toda engajada. Mas é muito difícil conseguir investidores em cultura no Brasil em pleno 2025 ainda. Exatamente. Eu já estive dos dois lados, né? Eu já trabalhei em uma academia, a qual, né, se mantém sozinha ali com, enfim, pagantes, e vim de um projeto social. Quando você vem de um projeto social, são muitas camadas até você chegar até o palco, porque a gente imagina que é algo supérfluo ou que é algo barato de se fazer, e não, é muito caro você colocar um festival ali para rodar, mesmo que seja um festival de um próprio projeto para as crianças e para os pais irem assistir. Quando se trata também de um projeto que começa a escalonar, que começa a ir para competições, e você começa a ter a oportunidade de levar essas crianças desse projeto para competições fora do país, isso vai até além, porque é muito caro você enviar um grupo de crianças, de 20 crianças, para ir dançar num festival na Itália, mas aí existe essa falta de oportunidade. Então eu acho que existir projetos que incentivem do começo ao fim. Não adianta só incentivar vamos apenas para os figurinos, apenas para ali o palco, a cenografia. Não, que existam projetos que possam incentivar do início ao fim e dar qualidade a essas crianças, para que essas crianças, adolescentes, enfim, consigam ter qualidade do início do processo até o fim.